Na maior parte das vezes que viemos adorar o Senhor, queremos de Deus uma resposta, não porque Ele tem a obrigação de dar, não é um pedido impositivo, mas é uma necessidade até para não errarmos, para continuarmos agradando Ele, para termos certeza de que estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa, sobretudo quando nós passamos a entender que tudo que temos na nossa vida e que tem dado certo é obra e graça de Deus. Então não queremos caminhar sem essa presença, não queremos caminhar sem o seu conselho, não queremos caminhar sem sermos guiados pelo som da sua voz. Às vezes entramos em dilemas profundos, pela dificuldade de reconhecer se é a nossa vontade, se é a vontade de Deus, se é o uso da nossa razão, da nossa consciência, e se na verdade Deus quer uma ação de fé. E se quando quer uma ação de fé, se estamos caminhando para onde Ele está apontando, ou se estamos sendo ousados demais e podemos errar, talvez sendo guiados pela vaidade, pelo ego, de querer viver algo grande, de querer contar um milagre extraordinário, quando tudo isso precisa habitar na tricotomia do nosso ser, né? Carne, alma, espírito. É difícil fazer com que os três estejam o tempo todo em harmonia. Então essas dúvidas deixam a gente atordoado, deixa a gente com a mente confusa, deixa a gente angustiado. Alguns aqui lutam contra a crise de ansiedade, síndrome do pânico, gastrite nervosa. Alguns aqui estão perdendo cabelo, perdendo tempo, perdendo dias, porque querem fazer e têm até disposição para fazer, mas estão aguardando de Deus um aval. E não que seja bom estarmos paralisados, mas melhor do que tomar um caminho errado é decidir andar para onde Deus quer. Deus não perde tempo, Deus não perde viagem. Enquanto eu ministro aqui, Deus fala comigo, porque muitos corações estão ansiosos, mas não é porque tem pressa de que Deus faça, é porque se sentem num estado de letargia profunda por não saberem o que agir, o que fazer. Já que alguns aqui já alcançaram a maturidade da fé e entenderam que não querem mais usar o seu tempo para errar, não querem mais usar o seu tempo para tentar. E é tão bom quando a gente alcança esse nível de maturidade. Por quê? Porque você começa a ver outros andando, outros correndo, enquanto você aprende a esperar. E é nesse processo de espera, aonde por mais que você esteja um tanto quanto angustiado e quem sabe até ansioso, mas muitas vezes em condição de obediência. E por que a ansiedade vem? Porque você não está esperando com paciência, mas ainda assim está esperando. Mas é complicado esperar quando eu tenho potencial. É complicado esperar quando eu tenho sonho. É complicado esperar quando eu tenho desejo. É complicado esperar quando eu quero ter um plano de execução. É complicado esperar quando eu acredito que eu posso fazer as coisas que Deus disse que eu faria, ainda que não haja em mim toda a capacidade, mas há em mim toda a fé que eu preciso para que Deus execute essas coisas. Então logo vem a pergunta: por que não está acontecendo? Por que minha vida não está andando? Por que os sonhos não estão se realizando? E por que as coisas não estão na velocidade do poder que Deus tem para fazer? Isso vai deixando a gente angustiado, ansioso, perturbado. E aí, para completar ainda, o advento da internet e a mídia social vai colocando a gente, por mais tanto que pareça, todos em estado de comparação contínua. Os outros estão andando, os outros estão crescendo, os outros estão exercendo seu ministério, os outros estão pregando, os outros estão cantando, os outros estão abrindo empresa, os outros têm um ministério de intercessão consolidado. Olha como aquela irmã é de Deus, olha como aquele irmão é de Deus, olha como a vida dele está andando, como a empresa dele está andando, como a casa dele está andando. Enquanto isso tem alguém falando a mesma coisa de você. Afinal, ninguém posta o que dá errado. Sua vitrine também é linda. E isso vai gerando na gente uma ansiedade tão grande. E aí Deus falou: diga duas verdades. Primeira, aprenda a esperar com paciência. Mas o fato de não ter paciência, todavia ainda assim esperar, coloca você em posição de vantagem. Porque é melhor esperar a hora que Deus quer fazer do que meter a mão aonde você não está preparado ainda para meter, do que entrar aonde você ainda não deveria entrar. Por isso o profeta Isaías, ele vai resumir, né? A Bíblia é tão maravilhosa, gente. A Bíblia verdadeiramente ela está acima do kairós, do tempo.
tempo do homem. Ele vai dizer com tanta propriedade: os jovens se cansarão, os mancebos certamente cairão. Vamos traduzir? Os jovens vão querer velocidade, e na paixão e na força da sua vida e da sua carne, vão meter a mão, vão meter as próprias forças, vão ir com o peito, com a raça. Afinal, esse é o vigor da mocidade. Só que eles vão se cansar. Por quê? Porque vão descobrir, irmão, que nem tudo é no peito e na raça, nem tudo é na tua vontade e no teu querer, sobretudo na vida daquele que serve ao Senhor. Aí ele diz assim: e os mancebos certamente se fadigarão. Em outras versões dirão: certamente cairão. Quem são os mancebos? Os mais novos que os jovens. Só que na verdade ele não está falando de idade, ele está falando de temperamento. Na verdade ele não está falando de idade, ele está falando de velocidade. Na verdade ele não está falando de idade, ele está falando de quem tem pressa. Ele está dizendo de quem quer alcançar resultados rápidos. Ele está dizendo de quem por imaturidade não tem condições de esperar. Então ele vai resumir isso no vigor da juventude, da mocidade, e vai dizer: os jovens certamente se cansarão, os mancebos certamente cairão. Mas ele continua o texto e ele diz: mas os que esperam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ele está dizendo: quando eu não te sento, eu não estou te mandando parar, eu estou te mandando esperar. Quando você espera, você está confiando em mim. Não diga que não está acontecendo nada só porque você não está fazendo nada. Jesus disse: eu vou para o meu Pai, porque meu Pai trabalha e até agora eu também trabalho. Deus está dizendo: ei, você pode esperar. Quem não espera sou eu. Eis que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. Deus está dizendo: você pode descansar. Quem não descansa sou eu. Eu sou ancião de dias, Pai da eternidade. João, quando tem a revelação do Cristo glorificado no Apocalipse, ele tem a alusão de um Deus que não tem pálpebras. Jeremias olha para ele e diz: seus olhos são como chama de fogo. Isaías o vê e também diz: olhos como chama de fogo. Ezequiel vê uma roda com vários olhos que não fecham e também os assemelha como chama de fogo. Daniel tem a revelação das 70 semanas e vê o Filho do Homem com olhos como chama de fogo, ainda que não saiba que é ele. João é arrebatado na ilha de Patmos e vê, e ele diz: e eu vi, e os seus olhos eram como chama de fogo. Não entendi. É a alusão de um Deus que não tem pálpebras, por isso ele não pisca, não tosqueneja, não se cansa. Está cansado porque não está confiando, está esgotado porque não está descansando. Deus está dizendo: eu cumpro o meu plantão direitinho. É você que não está entendendo a necessidade de esperar. É você que não está entendendo que esperar e não fazer nada não é a mesma coisa. Veja uma pessoa parada no ponto de ônibus. Ela está sem fazer nada? Provavelmente está indo para o trabalho, está voltando para a escola, sei lá, para algum lugar. Ela tem destino, ponto de partida e de chegada. Só que quando você vê, ela está ali parada. A impressão que você tem é que ela não está fazendo, mas ela está. Bota ela na hora errada para ver se ela pega o ônibus. O que é momento de espera? É aguardar a hora para não perder o propósito, o ônibus, o destino, o caminho, a vocação, o que Deus te confiou.